Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamina, esse nosso projeto de segunda a sexta-feira, juntas aqui a partir das 6 horas da manhã. Mas não importa o horário que você está assistindo, se é de manhã, se é de tarde ou à noite, o importante é que você está aqui, já está deixando o seu gostei, que é muito importante. E também, você que é nova, seja muito bem-vindo e já se inscreva no canal. Compartilhe, gente, esse vídeo com suas amigas, com as pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas serão transformadas. E você pode fazer parte disso só em compartilhar o link desse vídeo. E também me acompanhe nas redes sociais para ficarmos juntinhas e coladinhas no nosso dia a dia. Agora vamos ao estudo de hoje? Vocês sabem que nós estamos estudando as 5 desculpas de Moisés. São desculpas que Moisés usou para evitar o propósito de fato que Deus estava colocando ali na vida dele, no chamado de libertar o povo hebreu. Não porque Moisés não queria fazer isso, mas é porque ele não se sentia preparado, ele se sentia inseguro e ele acabou usando alguns argumentos, algumas desculpas para tentar fazer Deus mudar de ideia. Mas Deus, ele não é como nós somos, né? Ele é totalmente diferente, ele não vai mudar de ideia porque você está se sentindo insegura. Pelo contrário, o propósito dele se cumpre independente das nossas inseguranças. Mas claro que ele não força ninguém a nada, mas ele insiste em nos ajudar a perceber o nosso chamado. E é exatamente isso que ele fez com Moisés. Ele insistiu ali com Moisés porque queria que Moisés enxergasse o potencial que o próprio Deus via nele. E foi exatamente nesse processo que Moisés acabou aprendendo e entendendo que ele precisava depender completamente de Deus. E eu creio que não será diferente comigo e com você a partir desses estudos que nós estamos fazendo. O objetivo é que você e que eu também entendamos que não depende da nossa capacidade, depende de Deus e o nosso coração disposto a servir. Como nós já falamos na outra dopamina, Deus ele se importa mais com a sua vontade do que com o seu preparo. O seu preparo vem com o tempo, mas se você tiver um coração disposto, isso muda tudo. Mas vamos entender então qual é a terceira desculpa de Moisés? Moisés usou mais uma desculpa, mesmo Deus falando que ele se justificava através do seu próprio poder, que ele não precisava temer porque Deus estaria ao lado dele. Mas Moisés continuou usando desculpas, continuou usando argumentos para tentar ali fugir desse chamado. Será que você não está fazendo o mesmo? É isso que nós vamos entender. E claro que para a gente começar a aprofundar aqui nesse estudo, eu quero falar para você a nossa frase do dia que diz: Deus confunde as coisas sábias deste mundo para mostrar que somente Ele tem o poder de agir no sobrenatural. Eita! Coloca eita aqui nos comentários, você que já pegou a mensagem de hoje. É muito interessante a gente olhar ao longo da história, né, o chamado de Deus para diversas pessoas, inclusive o próprio Moisés, pessoas que, se nós olhássemos hoje, nós falaríamos, não são pessoas que têm diferencial nenhum. Hoje a gente olha para Moisés e fala, nossa, Moisés, né? Mas a gente olhar de forma muito fria, sem pensar em tudo que Moisés fez, olhando assim, no momento que Deus estava chamando Moisés, um homem fugitivo, um homem que estava se escondendo, um homem inseguro, Moisés era tudo isso. E este mesmo homem estava sendo chamado para libertar toda uma geração, toda uma nação de um aprisionamento, de uma escravidão de 430 anos. Agora imagina, o quanto Moisés olhou para isso e falou, não, quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Mas Deus, ele é assim, ele pega aquilo que parece improvável, as coisas doidas mesmo, assim, que para nós não faz sentido nenhum, e transforma em algo extraordinário, porque ele mostra que o poder dele transforma qualquer coisa e qualquer cenário. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para ele. E é por isso que você também precisa perceber isso na sua vida. Talvez você está se limitando, você não está acreditando no propósito de Deus na sua vida, ou até mesmo naquilo que você pode fazer, no seu potencial, porque você está olhando demais para a sua força, para as suas limitações, e não está enxergando o Deus que está com você, assim como Moisés não conseguia enxergar. E eu quero mostrar para vocês exatamente qual foi o posicionamento de Moisés diante de tudo que Deus falou para ele. Então a gente chegou no momento em que Moisés vai falar a terceira desculpa, mas antes de vermos a terceira desculpa,
Deus ele traz toda uma explicação para Moisés, para reforçar o chamado, explicar como seria toda a situação, mas mesmo assim Moisés continuou inseguro. Vamos ver o que diz lá em Êxodo capítulo 3, só que nós vamos mesclar hoje o capítulo 3 com o capítulo 4, para você entender todo o contexto aí deste desafio, mas também da desculpa que Moisés usou. Nós vamos ver o capítulo 3 de Êxodo a partir do versículo 16. Então Deus ele traz mais uma instrução a Moisés, dizendo o seguinte: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhe dissesse: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo vocês sofrerem. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Então você vê aqui que Deus está de novo reforçando para Moisés o que ele tem que falar e trazendo detalhadamente o que Deus vai fazer. E aí ele continua dizendo a Moisés: o meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito e digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, e aí Deus fala para Moisés, olha só o que Deus fala para Moisés: eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Então ele já está dizendo para Moisés: não será fácil, eu vou ter que obrigar o rei do Egito. Mas ele já está dizendo tudo o que vai acontecer para Moisés. Deus ele não coloca Moisés na missão sem que detalhe a ele ou sem que dê todas as estratégias para Moisés. Então você vê que Deus está sendo bem detalhista, explicando detalhe, tintim por tintim mesmo para Moisés, para que ele entenda que Deus já sabe de tudo o que vai acontecer. Que ele veja que Deus tem a soberania, o conhecimento de todas as coisas. Então ele continua explicando para Moisés: eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Olha só o que ele fala: cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas que lhe deem objetos de prata, de ouro e roupas com que vocês vestirão seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Você vê que o próprio Deus já fala para eles: olha, e vocês não vão sair de mãos vazias, não. Eu vou colocar no coração dos egípcios, dos vizinhos de vocês, para que possam ajudar vocês a sair com bens, a sair com roupas, com riquezas, para que vocês não saiam de mãos vazias. Olha só o que Deus está falando para Moisés. Você vê que Deus está falando tudo para Moisés, tudo o que vai acontecer, tudo que ele já está colocando ali como proposta dessa liberdade que o povo teria. E aí você ouve tudo isso. Agora pensa comigo, Moisés ouviu tudo isso. E sabe qual foi a resposta de Moisés? Agora nós vamos para o capítulo 4 de Êxodo, no versículo 1. E olha o que Moisés fala para Deus. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu vou falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Então Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão nas mãos dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando tirou,
ela estava tão boa como o resto do seu corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame-a no chão e ele virará sangue. Preste atenção. Deus dá todas as coordenadas a Moisés. Todas as coordenadas. Aí Moisés vai lá e tem a audácia de falar: mas os israelitas não vão acreditar em mim. Tudo isso que o Senhor está falando é muito interessante, mas olha, eu vou falar e ninguém vai acreditar, vão duvidar de mim. E aí Deus, pacientemente, vai lá e mostra para ele: tá, se você quer que eu demonstre sinais, sinais não vão faltar. Você vai poder transformar a sua vara em uma serpente, vai poder mostrar o milagre e transformação de uma doença para algo bom, então a lepra e depois não lepra, vai até poder transformar a água do rio Nilo em sangue. E aí, será que não é o suficiente para você ir em meu nome e libertar o povo? Bom, nós vamos ver mais para frente se foi o suficiente ou não, mas vamos nos ater ao hoje, ao que nós estamos aprendendo aqui. Vimos que Moisés, mesmo ouvindo tudo que Deus já tinha falado com ele, mesmo sabendo que Deus estaria com ele, Moisés, ele continuou inseguro. E a insegurança de Moisés aqui não era se Deus estaria com ele ou não, era o que o povo iria pensar. Agora deixa eu te perguntar, em alguma vez da sua vida, alguma situação que você tenha enfrentado, você ficou com medo de agir, pensando no que os outros vão pensar? Ah, mas se eu falar, o que o outro vai pensar? Ah, mas se eu fizer, o que o outro vai pensar? Você já percebeu que muitas coisas na sua vida, às vezes, estão travadas, estão paralisadas, porque você vive pensando no que os outros vão pensar? Você vive projetando o pensamento das pessoas sem antes você viver de fato aquilo. E é exatamente isso que Moisés está fazendo. Ele está projetando na mente dele de que ele vai ser excomungado pelo povo, que o povo não vai acreditar, que ele vai ser excluído, que ninguém vai ouvir ele, que ele vai ser ignorado. E o medo de Moisés é justamente esse. Chegar lá e ser ignorado, ser rejeitado, parecer um doido para o povo. A preocupação de Moisés era mais em relação ao que o povo pensava do que o próprio Deus pensaria sobre ele, aceitar ou não a missão. E quantas vezes nós também somos assim. Nós não nos preocupamos com o que Deus pensa de nós. Nós nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam de nós. Nós não fazemos o que fomos chamados, nós não nos posicionamos, nós não colocamos em ação, porque estamos o tempo todo pensando: mas se eu fizer, se eu falar, se eu ir, se eu construir, se eu começar, todo mundo vai falar de mim. Deixem falar. Você percebe que Deus ele fala para Moisés: Moisés, sinais não faltarão. E se mesmo assim continuarem duvidando, terão outros e outros e outros sinais. Mas o que você não pode é se limitar para fazer o que você está sendo chamado, ou até mesmo aquilo que está ardendo no seu coração, porque os outros vão falar. Você tem que entender que se Deus colocou algo no seu coração e se tem algo aí em você que precisa ser feito, você precisa fazer, porque enquanto você está pensando que os outros estão pensando, os outros estão vivendo a vida deles e você não está vivendo o seu propósito. E você precisa se colocar em posicionamento de alguém que não vai se limitar pelo pensamento dos outros. Até quando vamos ficar usando desculpas e desculpas e desculpas? Essa já é a terceira desculpa, o terceiro argumento de Moisés, é a terceira justificativa de Moisés para não fazer o que Deus estava chamando. Mesmo Deus ali detalhando, explicando, falando como vai ser, como deveria fazer. Mas mesmo assim Moisés continuou dizendo: ah, mas eu não vou porque o povo não vai acreditar. Então é hora da gente parar de usar as desculpas. Estamos trabalhando ao longo dessa semana para que de alguma forma você se encoraje a não se esconder mais, a começar a agir, que você se encoraje a se posicionar, a parar de ficar guardando os planos, os projetos na gaveta. Tire esses projetos da gaveta. Ah, mas eu não sei o que fulano vai pensar. Deixe os outros pensarem. Você está vivendo o seu propósito. E tem uma coisa muito interessante. Se nem você acredita, como você quer que os outros acreditem? Moisés falava que o povo não acreditaria nele porque nem ele estava acreditando. Nem ele estava conseguindo entender tudo aquilo. Aquilo era loucura para Moisés.
Por isso que eu comecei falando que Deus usa as coisas loucas, né, para confundir as coisas sábias mesmo. Por quê? Porque Deus quer nos surpreender. Moisés, ele não conseguia se ver capaz de fazer aquela missão, mas Deus queria que ele enxergasse que com ele, com Deus ao lado dele, ele poderia fazer qualquer coisa. Então é isso que Deus quer que você também entenda. Você é capaz de qualquer coisa com o Senhor. Com Deus nada é impossível. Aquilo que parece impossível com Deus não é impossível. Mas agora cabe a você pensar e parar para refletir. Por que você tem usado tantas desculpas? A primeira desculpa de Moisés era porque ele tinha falta de confiança. Ele se colocava abaixo do que realmente ele era. Mas quem sou eu para fazer essa missão? Olha o que Moisés falou no primeiro. Insegurança total. Você tem que parar de ser insegura, deixar com que a insegurança domine você. A segunda desculpa que vimos ontem é justamente, mas como eu vou justificar porque eu estou indo lá? Como que eu vou falar para as pessoas ou até mesmo explicar que eu estou lá? Aí Deus fala, você não precisa se justificar porque eu justifico você. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Ponto. Você está indo através do meu comando. Mas mesmo assim, Moisés, por medo de arriscar e ser confrontado, ficou meio inseguro de agir. Não bastando tudo isso que Deus já tinha falado, ele agora vem com um ponto de, mas não vão acreditar em mim. Porque Moisés tinha necessidade de aprovação dos outros. Ele tinha necessidade de que os outros reconhecessem ele. E não necessariamente o Deus que estava com ele, chamando ele pessoalmente. Você consegue entender isso? Será que essas coisas não estão sendo reais na sua vida também? Será que você não tem se limitado porque você está olhando demais para aquilo que você não consegue, para aquilo que você não pode, para suas fraquezas e esquecendo que você pode não saber, você pode não entender, você pode não conseguir, mas se Deus está te chamando, Ele que te capacita, é Ele que te ajuda e Ele é especialista em tornar coisas loucas, coisas estranhas, em bênçãos, em milagres, em grandes histórias? Será que você não consegue enxergar desta forma? Nós falamos, inclusive, essa semana sobre mudar o seu ponto de vista. É hora de você mudar o seu ponto de vista da necessidade de aprovação das pessoas e começar a olhar para o que Deus está vendo. Comece a ver pela perspectiva de Deus. E aí, deu para você entender a mensagem de hoje? Eu espero que teu coração tenha se encorajado a se posicionar e não ficar mais limitada pelo pensamento das pessoas. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa orientação, por esse ensino, que nos faz, Pai, entender que não dependemos da opinião das pessoas, mas sim da sua opinião sobre nós. O que importa para nós é o que o Senhor pensa sobre nós e não o que os outros vão pensar. Mas, Pai, se há pessoas aqui que estão inseguras e têm medo de se posicionar, de falar, de agir com o que os outros vão pensar, Pai, ajude essa pessoa a entender que o que mais importa é a sua palavra sobre ela, é o seu chamado para a vida delas, é o que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Então ajude, Senhor, com que ela realmente possa se posicionar e evitar, Pai, com que ela se bloqueie ou até mesmo impeça o teu propósito com medo da opinião alheia. Assim nós pedimos e clamamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora, conquistadora, é que você entendeu a importância de não se limitar pela opinião das pessoas, mas sim pela opinião de Deus. Você vai digitar isso aqui nos comentários como um compromisso que você assume com o Senhor hoje. E você vai escrever assim: eu não vou duvidar. Se Deus está comigo, vai dar certo. Você consegue afirmar isso e confiar nisso? Não duvide, porque se Deus está contigo, vai dar certo. Já deu certo, porque Deus está contigo. Um grande beijo, tira print, compartilha nas redes sociais e eu te espero aqui amanhã na próxima Dopamina. Tchau, tchau!